De amor, abraça-me, abraça-me.
nós estamos ministrando este tema, descobrindo a verdade sobre o catolicismo. E no mês de maio, nós vamos iniciar um novo tema que é descobrindo a verdade sobre o espiritismo. Você que não pôde ouvir todas as ministrações, nós temos o DVD de todas elas lá no hall da igreja. Hoje, essa última ministração desse tema também está sendo filmado e você pode adquirir pela secretaria da igreja. E meu pedido: use estes DVDs como ferramenta de evangelização. Muito ou quase tudo que nós estamos ministrando e provando biblicamente, historicamente, os católicos não sabem, não têm ideia e precisam saber. E use isso também para evangélicos que estão achando que o católico da renovação carismática é quase um evangélico. Não é. Continua sendo católico. O nome é claro, RCC, Renovação Carismática Católica. Atos capítulo 19, verso 21 a 36. Quem já achou, diga amém. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia, da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Repita comigo:
Mas, quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando, todos juntos, a mesma coisa, durante 2 horas: viva a grande Diana de Éfeso! Você precisa entender que cristianismo católico romano não é só uma religião. Cristianismo católico romano é mais do que uma religião. Repita comigo: catolicismo romano não é só uma religião. Cristianismo católico romano é mais do que uma religião. E como nós podemos observar e provar que o catolicismo é mais do que uma religião? Porque envolve dinheiro e porque envolve política. Por que podemos provar isso? Porque envolve dinheiro e porque também envolve política. O texto que nós lemos aqui fala para nós uma situação única, narrada em toda a Bíblia, que Paulo chega com os discípulos dele na cidade de Éfeso, e lá na cidade de Éfeso, um ourives. E o que é ourives? É alguém que fabrica imagens, é alguém que faz arte esculpida em pedra, em madeira, em metal. Esse ourives chamava Demétrio, nós estamos no versículo 24. E qual era o trabalho dele? Fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. O que dava muito lucro? E qual era o negócio dele? Fazer imagens. E esse negócio dava muito lucro. O que dava muito lucro? Fazer imagens. Há quanto tempo isso? Há 2000 anos atrás. Quando Paulo chega em Jerusalém, trazendo o evangelho, falando sobre Jesus, Paulo afirma uma coisa que há pastores hoje com vergonha de falar, covardes para falar, intimidados para falar, amarelam para falar, e crentes estão indo para o mesmo caminho. O que Paulo disse sobre as imagens no verso 26? Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O que Paulo falava? Deuses feitos por mãos humanas não são o que? Deuses de verdade. Se isso era verdade há 2000 anos atrás, eu pergunto, e hoje? Deixou de ser verdade? Passou a ser mentira? É tão verdade tanto quanto fora nesse tempo do apóstolo Paulo. Mas por que hoje a igreja até se cala, dizendo que não, deixa os católicos, não, eles não sabem o que estão fazendo, não vamos mexer com eles. Eu assisti um vídeo essa semana de um pastor dizendo que não pode falar para o católico que ele é idólatra, porque senão nós não ganhamos ele. Eu ouvi e respeitei, mas eu não penso assim. Porque se eu for imitar Paulo, o que Paulo falava? Que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E qual era a preocupação do ourives? Diz o final do verso 26, que ele estava conseguindo convencer muita gente, tanto em Éfeso como em toda a Ásia. Então o que ele fez? Nós não podemos perder o nosso negócio. Se o povo parar de adorar Diana como a deusa dos Efésios, nós vamos falir, nosso negócio vai acabar, nossa empresa vai ter que fechar, nós vamos ficar pobres. O que estava por detrás desta religião? O que é que estava por detrás desta religião? Qual era o objetivo principal das imagens? Qual era o objetivo principal do templo de Diana? Qual era o objetivo principal do templo em Éfeso? O objetivo era um só. Qual era? Dinheiro. Tal qual foi há 2000 anos atrás
não estão falando mais nada. A igreja está sendo omissa. E esses padres com cara de galã, com jeito de pastor, com música gospel, com um jeitinho diferente, com a voz mansa, parecendo mais pastores, estão entrando em igrejas, estão entrando em lares cristãos. Tem crente comprando DVD deles, CD deles, indo até os shows deles. E o que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de tudo isso? Dinheiro. Mas ninguém está alertando a igreja. Mas repita comigo, eu estou sendo alertado. Você sabia que até o ano de 2000, a igreja católica não estava conseguindo crescer em número de padres? Até o ano de 2000 a igreja católica não conseguia crescer em número de padres? Que apenas no ano de 2000, e isso é de acordo com a fonte da Cúria Romana, no ano de 2000 começou o reavivamento católico. 428 novos bispos foram feitos na igreja de Roma. Sabia que até o ano de 2003, só a última informação que eu consegui, a mais contemporânea possível, que a igreja católica estava tendo prejuízo mundial. E aí então o que eles fizeram? Remodelaram o catolicismo, deixaram um braço dela chamado RCC, Renovação Carismática Católica, crescer, tirou o apoio dela das comunidades de base, da teoria da libertação, do Frei Leonardo Boff, que é o teólogo, colocou mais a renovação carismática, com, entre aspas, os dons espirituais. E tem crente achando que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Repita comigo, não é a mesma coisa. Quando então estes homens perceberam que iam ficar pobres, eles atacaram a igreja. A igreja católica, percebendo que estava perdendo o poder dela, o que ela começou a fazer? A atacar a igreja evangélica de maneira sucinta. Um ataque velado, coordenado, estratégico, não lutando contra nós, porque já perceberam que não conseguem vencer essa batalha, mas tentando se parecer conosco. Repita comigo, está enganando um bocado de gente por aí. Sabe por que isso está acontecendo? Porque por detrás disso tudo está envolvendo o quê? Dinheiro. Quando esses homens fizeram isso, eles então fizeram o povo se revoltar. Versículo 28. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou o quê? A gritar. O que eles gritavam? Viva a grande Diana de Éfeso. Quando souberam que quem estava lá era judeu, versículo 34, eles ficaram quantas horas gritando viva a grande Diana de Éfeso? 2 horas gritando. A multidão gritava por motivos religiosos. Preste atenção. Mas quem liderou a multidão a gritar fez isso por quais motivos? Financeiros. Os católicos hoje estão tentando buscar uma fé, expressar religião, mas aqueles que lideram os católicos são conscientes, estão fazendo essas coisas por motivos financeiros. Olha o que diz o secretário da prefeitura da cidade de Éfeso no verso 35. Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. O que seria da cidade de Aparecida se homens como Paulo lá chegassem hoje e ameaçasse todo aquele comércio em volta dessa imagem? O que aconteceria com os fabricantes? O que aconteceria com o comércio de romaria, principalmente no dia 12 de outubro no Brasil? O que aconteceria com a arrecadação da Igreja Católica? Por isso entenda bem,
Quando alguém diz que a Igreja Católica é só religião, ela está enganada. Igreja Católica é mais do que religião. Igreja Católica é dinheiro e Igreja Católica é política. O que a Igreja Católica é? Dinheiro e política. Vamos entender de onde é que vem o dinheiro da Igreja Católica. Você, católico, pergunta isso para o seu pároco, para o seu padre, para o seu sacerdote, lá da sua diocese ou da sua arquidiocese. Ô padre, de onde é que vem o dinheiro da Igreja Católica? O dinheiro da Igreja Católica vem de 4 fontes. Quantas fontes? 4. A primeira delas e a principal chama-se Óbolo de São Pedro, que é uma oferta feita uma vez no ano, no dia 29 de junho, no dia da festa, entre aspas, de São Pedro e São Paulo, para o Papa. E no ano passado, essa oferta arrecadou 63 milhões de dólares. Todas as 5.439 dioceses católicas no mundo fazem essa oferta no dia 29. A principal arrecadação é essa. Segunda principal fonte do dinheiro católico romano, o Instituto per le Opere di Religione, em outras palavras, o Banco do Vaticano. Me responda uma coisa: quer coisa mais clara? Como que uma religião se diz religião e tem até o quê? Um banco. Quer coisa mais clara que isso? Através desse banco, muitas coisas erradas já foram feitas na Igreja Católica. Tem livros escritos sobre isso, tem filmes escritos sobre isso. Você que é curioso, pesquise lá o possível assassinato do Papa João Paulo I, o Papa Sorriso, que foi Papa só por 33 dias, porque ele queria destituir o bispo Marcencos, que era o líder do Banco do Vaticano. E aí então, quando descobriram isso, parece que o homem foi envenenado. Não há uma prova cabal disso, mas há uma tremenda suspeita disso que a Igreja Católica tenta abafar. Tudo por causa do Banco do Vaticano, em união com o Banco Ambrosiano, em união com a máfia romana, que mandou dinheiro para a Ilha das Bahamas, através de offshores, e que a Igreja Católica tem, através desse banco. A Igreja Católica tem seguradora, empresas de aço, empresas de química, imobiliárias, construtoras. Terceira fonte do dinheiro da Igreja Católica: administração do seu patrimônio. Já parou para pensar no tamanho do patrimônio da Igreja Católica? Quantos seminários, quantas catedrais, tudo que tem espalhado no Brasil e no mundo. Quarta fonte, que é a principal, sabe qual é? As missas para os mortos e os batizados de crianças. A principal está aqui. Daqui a pouco eu falo por que se faz missa para os mortos lá na Igreja Católica. Já vamos entrar mais um pouco na Bíblia, né? Mas só para você entender, que eu quero explicar para voltar para esse texto. O patrimônio da Igreja Católica hoje, sem contar a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina e as obras de arte que a Igreja Católica tem em seu patrimônio, que é de valor inestimável, é de valor incalculável. Tirando isso, o patrimônio da Igreja Católica é avaliado em 700 milhões de euros. Avaliado em quê? Você ainda acha que isso é só religião? Entenda mais uma coisa, que os ativos do Vaticano, preste atenção, os ativos do Vaticano, no ano de 2004 eram de 5 bilhões de dólares, que o Banco do Vaticano tem dentro do banco 3,6 bilhões de dólares. Agora pense comigo, você acha então que deixam acabar com essa, entre aspas, religião de uma hora para outra? O que você acha? Sim ou não? E mesmo assim o Vaticano está em crise financeira? Que é isso,
pastor. O Vaticano está em crise desde o ano 2001. Vaticano, no ano de 2001, entrou no vermelho. No ano de 2003, o Vaticano registrou um déficit de 9,6 milhões de euros em dívida. Entenda que o Vaticano tem um país, tem o quê? De 44 hectares, que a administração chamada Cúria Romana tem 2.500 funcionários e emprega 1.500 pessoas. Talvez seja o único país do mundo que não tem uma empresa, uma fábrica, uma indústria, não tem classe operária, mas, repita comigo, tem banco, tem dinheiro e tem imóveis. Segundo fontes da Folha de São Paulo, do ano de 2004, pode pesquisar, o Papa João Paulo II, quando morreu, tinha em nome dele 1.000 apartamentos registrados. Pense comigo, a Igreja Católica é só igreja? Não, repita comigo, Igreja Católica não é só igreja. Você sabia que o Vaticano tem relações diplomáticas, preste atenção, relações o quê? Com 172 países do mundo? Eu vou lhe perguntar, uma religião tem relação diplomática? Uma religião tem relação diplomática? Se a Igreja Católica tem relação diplomática, porque ela não é apenas uma religião. A Igreja Católica é um Estado. O que a Igreja Católica é? Um Estado. O Papa, quando é recebido em uma nação, não é recebido como um líder religioso, mas é recebido como chefe de Estado. E agora entenda, pouca gente entende isso. Pouca gente entende isso. Abra os seus olhos. Pouca gente entende isso. Abra os seus olhos. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que uma pessoa se torna católica romana? Como é que uma pessoa se torna católica romana? Como? Como é que uma pessoa se torna católica romana? Como é que uma pessoa se torna católica romana? Como é que uma pessoa se torna católica romana? Batismo. O batismo é feito quando? Por quê? Porque quando você é batizado na Igreja Católica, quando criança, você ganha, entre aspas, cidadania romana. É ali que começa a raiz do engano, é ali que abre porta da maldição. Tanto que o brasileiro gosta de falar, sou católico. Eu não sou católico, eu sou brasileiro. Eu não sou católico, o que eu sou? Brasileiro. Minha nação é o Brasil, minha pátria é o Brasil. Eu não tenho nada a ver com o Vaticano, entre aspas, o Estado, fecha aspas. E pode olhar bem para mim, sendo da TV, pode olhar para mim também. O Estado mais inútil do mundo, que não tem uma empresa, uma fábrica, uma indústria, não produz nenhuma riqueza, mas tira a riqueza do mundo todo e leva para lá. Isso ninguém fala. Isso o quê? Alguém que assistiu esse DVD falou para mim, pastor, vão te perseguir. Amém. Pode botar o bambu em cima, meu irmão. Pode arrepiar para cima, não tem problema. Não tenho medo da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sou romano, eu sou brasileiro, e a Constituição do meu país me garante liberdade de expressão. O Papa não pode fazer nada, você não pode me excomungar, não sou batizado aí. Por isso que eu falo à vontade. Eu não tenho ligação com isso, eu não tenho nada com eles, eu estou livre disso. E tem crente que vem para a igreja e acha que não é necessário anular o batismo romano.
Por que a Igreja Católica não batiza adultos? Por que a Igreja Católica só quer batizar crianças? Porque é aí que, entre aspas, é instituído, entre aspas eu estou dizendo, a cidadania romana. É instituído o quê? A cidadania romana. Por isso ela tem relações diplomáticas com 172 países. E o Brasil, através do nosso agraciado presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aquela corja que anda com ele chamada PT, vieram para a nossa nação no ano passado para que o Brasil fizesse com o Vaticano o que também? Um acordo de Estado. Um acordo de quê? E os bestas evangélicos estão indo ouvir esses padres aí, ó. Isso é igual nós, isso é igual nós. As músicas deles, eles falam até língua estranha igual nós. É? Está longe de ser igual nós, meu irmão. Nós não temos esses envolvimentos. Aí nossa igreja não é política, nossa igreja não é financeira, nós não estamos pregando o evangelho por causa do dinheiro, a nossa igreja não precisa de apoio do Estado. Opa, olha para mim. Quantos patrimônios católicos são reformados com o dinheiro dos impostos? Na desculpa de que aquele patrimônio é patrimônio da humanidade. É patrimônio cultural e histórico. E aí tem dinheiro dos evangélicos, tem dinheiro dos budistas, tem dinheiro de não ser mais correligião no Brasil, patrocinando reforma da Igreja Católica. Por que não patrocina a reforma da nossa? Porque nós não somos país, nós somos igreja. Nós não somos país, nós não somos nação, nós não temos relações diplomáticas, nós somos igreja. Você sabia então que a Igreja Católica tem no mundo inteiro 4.439 bispos, 404.626 sacerdotes, 264.202 sacerdotes diocesanos, 57.803 sacerdotes religiosos, 814.779 freiras, 109.828 seminaristas. Isso no Anuário Católico do ano de 2000. Não inventei isso não. A fonte é Anuário Católico do ano de 2000. Pergunte para o seu vizinho: quem patrocina isso tudo? Diga para o seu irmão: você está iludido que são os dízimos. Você está iludido que são os dízimos. Olha o engodo católico. Olha o engodo católico. Na Igreja Católica não existe só céu e inferno. O que não existe na Igreja Católica? Existe céu, inferno, purgatório e limbo. Igreja Católica existe céu, inferno, purgatório e limbo. O que existe na Igreja Católica? Céu, inferno, purgatório e limbo. Quem morre, preste atenção, quem morre sem o batismo católico vai para o limbo. Quem morre no batismo católico, mas em pecado, vai para o purgatório. É daí que vem a missa do sétimo dia. Então eles vão lá e pagam a diocese, pagam o sacerdote católico para rezar pela alma do falecido, para que os pecados sejam perdoados e do purgatório a alma seja levada para o céu. É daí que vem o grosso do dinheiro católico romano e do batizado de criança. Olhe bem, deixa eu lhe ensinar uma coisa, amigo católico que me assiste, não é para te ofender não, mas é para te libertar. A Igreja Católica tem uma fé tão inteligente que para você se tornar adepto dela é só se for criança, porque não pensa.
Porque se pensar, não torna católico. A fé evangélica, nós não batizamos crianças. Por quê? Aqui só tem gente inteligente. Aqui só tem gente que pensa. Aqui só tem gente que raciocinou, que o cérebro está ligado. E ele chegou a uma conclusão e tomou a decisão. Eu preciso de Jesus. Mas como lá não é espaço para essa inteligência, e não adianta falar que os padres falam vários idiomas, e não adianta falar que os padres são formados em filosofia, mas eles tornaram tudo católico quando era criança. Porque se ficar adulto, não se torna. Por quê? Porque é assim que a Igreja Católica consegue o grosso do dinheiro. Quantos batizados de criança acontecem? Quantas missas de sétimo dia acontecem? Fora o óbolo de São Pedro, que é a oferta no dia da festa de São Pedro e São Paulo. Eu até queria saber onde é que na Bíblia está escrito para fazer uma festa para São Pedro e São Paulo. E até queria saber por que do dia 29 de junho de uma festa para São Pedro e São Paulo. Queria saber biblicamente, porque eu sei historicamente. Agora, tirando tudo isso, o Papa tem o seu palácio. O que o Papa tem? Não por acaso, o que o nosso presidente tem lá em Brasília? O seu palácio. Não por acaso, a presidente da Argentina também tem o seu palácio. Não por acaso, a rainha da Inglaterra também tem o seu. Não por acaso, o rei da Espanha também tem o seu. Não por acaso, os líderes de nações têm o seu palácio. E por que o Papa também tem o seu palácio? Porque a Igreja Católica não é só religião. A Igreja Católica é dinheiro e a Igreja Católica também é política. E agora, eu queria que você abrisse João capítulo 18. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! João capítulo 18. Você católico, pega a sua Bíblia aí, por favor, edições paulinas. Também tem o Evangelho de João, também tem o capítulo 18, versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O que Jesus respondeu? O meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer que a igreja não é política. E por favor, preste atenção. Isso não quer dizer que nós não estejamos na política. Isso quer dizer que, como o reino de Deus não é deste mundo, a igreja não precisa da política para estabelecer o reino de Deus. A Igreja Católica é política. A Igreja Católica é deste mundo. Até tem uma nação de 44 hectares de tamanho. Como seria que eles interpretariam o meu reino não é deste mundo? Se o meu reino fosse deste mundo, o que aconteceria? Os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregues aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vi ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Você católico, você está do lado de quê? Da verdade ou do engano? Porque na sua igreja não te ensinam isso. Por que você não pergunta por que o Papa tem que ser um chefe de Estado? Por que ele tem que ter seu palácio? Por que ele tem que ser recebido como chefe de Estado? Entenda. Preste atenção no que eu vou dizer. Se o anticristo quisesse usar uma estrutura mundial que estivesse em vários lugares do mundo, em quase todos os países e com certeza nos 5 continentes, da noite para o dia, o que o anticristo podia usar? A Igreja Católica. Nossa, pastor, então o Papa vai ser anticristo. Não estou dizendo nada disso.
Eu estou dizendo que se o anticristo quisesse utilizar uma plataforma política, ele poderia utilizar o quê? A igreja. Mas pastor, o anticristo ser papa, pastor, eu não estou dizendo que é, mas também não estou dizendo que não será. Pastor, mas a igreja católica, o anticristo papa, já teve uma papisa. Se já teve uma mulher, por que não pode ter o anticristo? Você precisa entender que quando você compra um DVD católico, quando você compra um CD católico, quando os nossos jovens e adolescentes ouvem as músicas católicas, estão contribuindo com esse sistema que é religioso, é político e é financeiro ao mesmo tempo. Mas pastor, eles cantam tão bem, pastor, as músicas são tão bonitas, tudo bem, a questão de gosto, mas repita comigo, e a origem? E a fonte? A Bíblia diz: pode uma fonte dar ao mesmo tempo água doce e água salgada? A Bíblia faz uma pergunta, queria que você respondesse: pode? Sim ou não? Então nós não temos nada a ver com o catolicismo romano. Nós não somos parecidos com eles. Eles estão querendo ser parecidos conosco, mas eles têm um entrave na vida deles: Maria, ou Aparecida, ou Lourdes, ou Fátima, ou então o Papa. Para eles serem igual a nós, eles precisam renunciar tudo isso. Mas repita comigo: aí quebra. O que acontece então? Aí quebra, aí vai a falência. Não é verdade? Por quê? Por quê que a Igreja Católica não entrega os seus padres acusados de pedofilia para serem julgados na justiça comum de cada nação? Porque eles são julgados internamente. A Igreja Católica tem o seu tribunal do núncio apostólico, e dentro de cada arquidiocese há um tribunal com promotor, com juiz, com procurador, só para julgar os casos católicos. Porque a Igreja Católica não é só religião. E quando é que você vê isso claramente? Quando então você vê o envolvimento dela com política e com dinheiro. A Igreja Católica é uma aberração bíblica, é uma aberração teológica, é uma aberração religiosa. Por isso você tem que parar e pensar e ter suas razões para jamais ser católico, e ter suas razões de por que você precisa renunciar ao catolicismo. Quando as pessoas vão para o encontro com Deus, o que eles precisam fazer lá? Renunciar ao catolicismo. Talvez você, católico que está aqui, esteja pensando: não, mas eu estou gostando tanto porque é parecido. Por favor, não fale esse disparate para nós. Nós não somos parecidos. Eu uso batina? Não. Sou celibatário? Não. Tem alguma imagem? Aqui tem óculo? Eu faço missa de sétimo dia? Batismo de criança? Ministro 7 sacramentos? Faço rosário? Por que eu sou parecido? Não confunda Aparecido com Aparecido. Uma é muito diferente da outra. Por isso a igreja hoje tem que parar e pensar, irmãos. Eu lhe pergunto: quem é que paga os 4.439 bispos do mundo inteiro? Quem é que paga os 404.000 sacerdotes? Quem é que paga, sustenta as 814.000 freiras e os 109.000 seminaristas? Isso no ano de 2000, hein? Isso está defasado, tem mais de 10 anos já. Eu não consegui nada mais atual. Meu pastor, lá na Igreja Católica, eles nem falam nada, ela é tão quietinho. E ainda vem as quermesses. Oh, meu Deus do céu! Ainda vem a ação entre amigos, ainda vem a doação. Assista lá a canção nova.
envia o seu ouro para a construção da Canção Nova, que fica lá em Cachoeira Paulista, em São Paulo, que é uma comunidade, que tem televisão, que tem rádio. Envia a sua doação em ouro. Mas pastor, tem isso? Tem. Agora eu lhe pergunto, se toda essa religião acabar, o que é que acontece financeiramente? É a mesma coisa no tempo de Paulo. Eles sabiam que aquela história de Diana, da pedra que desceu do céu, que tudo aquilo era conversa, mas eles não queriam abrir mão por causa de quê? Por causa do dinheiro. Por que então que você acha que hoje, em pleno século 21, com toda essa situação financeira que a Igreja Católica envolve, existe só na TV por parabólica, tem a TV Aparecida, século 21 e Canção Nova. Existe a Rede Católica de Rádio. Pergunta para o seu irmão, quem paga tudo isso? De onde é que você acha que vem? O envolvimento, meu irmão. Quanto que se vende de imagens de Aparecida só no Brasil? Pense. Quem nunca teve oportunidade de passar por Aparecida, se você vai por São Paulo, você passa por Aparecida. Você vai ver aquele monumento daquele tamanho. E a Canção Nova tem em Cachoeira Paulista o maior ginásio coberto da América Latina, para 60 mil pessoas sentadas. E aí, eu um dia ouvi um crente falar que a Canção Nova não é católica. Eu falei, a Canção Nova é o que então, meu filho? Ela é Canção Nova. Coincidiu que naquela semana a Canção Nova anunciava para todos que o Papa estaria aprovando os estatutos da Canção Nova. Se ela não é católica, por que o Papa tem que aprovar os estatutos da Canção Nova? Pense. Quem patrocina o padre Marcelo Rossi? Quem patrocina o Fábio de Mello? Quem patrocina tantos outros padres cantores aí? Quem é que patrocina o PHN? Pecado Hoje Não. Parece até evangélico, né? PHN, essa é Canção Nova. Pecado Hoje Não. Nossa, pastor, olha, eles estão mais santos do que nós. Isso é só aparência. Isso é o quê? Só aparência. Teve alguém que essa semana assistiu a entrevista da Miriam Ries na televisão aí? Eu vi essa semana, no canal aberto. Miriam Ries deu entrevista dizendo que ela agora é missionária católica e que todos os dias, quais dias? Todos os dias ela reza o rosário. 150 Ave Marias e 15 Pai Nosso. Todos os dias. Quanto tempo? Todos os dias. Quantos rosários são vendidos no mundo? Quantos terços são vendidos no mundo? Quantas medalhinhas são vendidas no mundo? Quantas imagens são vendidas no mundo? Quantos? E eu me pergunto, se tudo isso acabar financeiramente, o que acontece com essa religião? Acaba, entra em colapso, vai deixar de existir. Por isso a igreja tem que se levantar e proclamar: nós não somos católicos e eles não são como nós. O dia que o brasileiro entender o que significa a nossa nação ter um acordo com o Vaticano, sabe o que foi determinado? Que cada diocese católica então é um território internacional dentro da nossa nação. O que eles fazem? Eles violam o pacto federativo da nação, violam o pacto entre os estados, violam a soberania nacional, porque lá na diocese, sabe quem manda? Lá na diocese, sabe quem manda? O Papa. E se os padres fazem alguma coisa, eles serão julgados onde? Lá na diocese.
E todo mundo está dizendo, não, é assim mesmo. Eu ouvi um crente falando, não sei para que os pastores estão preocupados com esse acordo da Igreja Católica. Deixa fazer acordo. Como igreja, tudo bem, mas e como nação? E como nação? Por isso Jesus, já 2000 anos atrás, deu um recado: o meu reino não é deste. O que o reino de Deus não é? Deste mundo. Você precisa entender que Jesus nunca quis nenhum cargo político. Eu me admiro pastores que deixam a pregação do Evangelho para fazerem discursos nas tribunas. Eu me admiro pastores que estão deixando a igreja, a casa de Deus, para ir para os palanques, para ir para os comícios, com uma mensagem que se diz: eu estou defendendo a igreja. A igreja precisa de representante, mas a igreja não precisa de defensor, porque o nosso defensor é um só. Jesus, quando estava para ser condenado, estava sendo traído. Quando Pedro vai e arranca a orelha do soldado chamado Malco, Jesus pega a orelha e põe no lugar e faz um milagre. Imediatamente o que Jesus disse? Se eu quisesse, o meu Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para me salvar. Mas por que Jesus fez aquilo? Era a missão dele, era o chamado de Deus para a vida dele. Quando Jesus então estava lá trazendo a última palavra para os discípulos perguntaram: mestre, quando é que o Senhor restaurará o reino de Israel? Jesus falou para eles: não compete a vocês saberem as datas, épocas ou estações que Deus reservou para o seu próprio fim, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Jesus não veio estabelecer um reino nesse mundo. Jesus não veio para fazer uma nação. Jesus não veio para instituir uma nação. Quem tem um reino vai querer ter só uma nação? Quem tem um reino que não é deste mundo, um reino que vem dos céus para cá, vai lutar para estabelecer um domínio político? Você precisa entender então. A Igreja Católica, através do seu banco Vaticano, que é Per Instituto de Religione, que é o nome italiano do banco, através dele, segundo a agência Reuters e segundo a Folha Online, a Folha de São Paulo, você pode pesquisar, segundo eles, através do banco, a Igreja Católica tem empresas offshore, com contas nos paraísos fiscais, entre eles Ilhas das Bahamas. E através de, segundo eles, através disso, a Igreja Católica está fazendo lavagem de dinheiro. Segundo eles, o Papa Paulo I, que se chamava Luciane, esqueci o outro nome dele agora, e que quis ser chamado de Paulo I, denunciou isso e misteriosamente morreu depois de 33 dias que foi eleito Papa, chamado Papa Sorriso, porque ele queria fazer uma limpeza na Igreja Católica. Foi exatamente isso que no ano de 1500 aproximadamente, Martinho Lutero veio denunciar. Que Martinho Lutero veio denunciar exatamente essa venda de indulgências. Porque para a Igreja Católica, o sangue de Jesus não é o suficiente. Não, o seu marido morreu, o sangue de Jesus não conseguiu levá-lo para o céu. Tudo bem, vamos rezar a missa de sétimo dia, que ele sai do purgatório para o céu. O sangue de Jesus não levou, mas o que vai levar? A missa de sétimo dia. Pergunto para o seu irmão: tem uma coisa esquisita, não? Você já pensou, irmão? Cada ovelha nossa que falecer, que 7 dias depois nós estávamos aqui orando para que ela saísse do purgatório e fosse levada para o céu, orando para que ela saísse do limbo e fosse levada para o céu. Se a Bíblia diz
que é o único intermediador, o melhor mediador que há entre nós e Deus é quem? É Jesus Cristo. E que basta uma morte, a pessoa morre uma vez por todas, restando para ela após isso apenas a ressurreição. Será que eles esqueceram que na Bíblia a palavra lá para a morte, Hades ou Sheol, grego e hebraico, que é onde ficam as almas de todos os mortos, tanto os mortos salvos como os mortos não salvos, e que foi ilustrado por Jesus na parábola do Lázaro, que era um mendigo, e do rico, que um ficava na porta do outro, ambos morreram, um foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, e outro foi para o lugar de sofrimento, e que o rico disse para Lázaro, lá do lado de lá, que estava junto com Abraão: Lázaro, molha o seu dedo na água e pinga uma gota de água na minha boca. E que Abraão disse: não, há um grande abismo entre nós e vocês, de maneira que nós não podemos transpor. Aí então ele disse: então manda algum anjo ir lá falar para a minha família, para que a minha família não venha para cá. O que Abraão disse na parábola de Jesus? Eles têm os mandamentos e os profetas, que creiam neles. Não há uma segunda chance. Mas então por que a Igreja Católica tem a missa? Para os mortos, repita comigo, para arrecadar dinheiro. Por que a Canção Nova não abandona então as imagens? Repita comigo, para arrecadar dinheiro. E também porque senão o Papa excomunga. O que o Papa faz? Excomunga. E se excomungar o Fábio de Mello, quem vai patrocinar o próximo CD dele? Se excomungar o Marcelo Rossi, quem vai patrocinar aquele tempo que ele faz a missa todo domingo? Se excomungar esses outros, quem é que vai patrocinar? Qual editora vai editar e imprimir os livros? Quem? Você precisa entender então que por detrás dessa fachada religiosa, por detrás do quê? Por detrás desse nome igreja, há um sistema manipulador financeiro e um sistema manipulador político que prende as pessoas. E como que você consegue quebrar isso na sua vida? Primeiramente, renunciando ao batismo católico. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer? Por isso, depois que a pessoa aceita Jesus na igreja, nós trabalhamos para levá-la aqui ao batismo nas águas, porque para você fazer o batismo nas águas implica implicitamente que você tem que renunciar ao quê? O seu batismo católico. Entenda isso. Para que quando se faz isso, se rompe essa tradição. Faz o quê? Se rompe essa tradição. Desliga você desse manto maldito que está sobre o Brasil, sobre tantas nações brasileiras. Entenda, se você tem as convicções da sua fé, a sua fé não pode ser abalada. Eu estudo para ministrar, para ensinar vocês, leio tudo, mas quanto mais estudo, quanto mais leio, mais a minha fé se firma, mais eu descubro que a minha fé é lógica, mais eu descubro que a minha fé é inteligente, mais eu descubro que a minha fé pode se explicar, mais eu descubro que a minha fé tem bases, mais eu descubro que a minha fé não está em visões, não está em declarações de alguém, não está em supostas aparições de alguém. Nós não temos tempo, mas se nós fôssemos entrar nos segredos de Fátima, se nós fôssemos entrar quando se descobriu pela primeira vez a imagem da Aparecida, se nós fôssemos entrar na origem da Rainha do Céu com Semíramis, se nós fôssemos entrar na história de Nimrod, lá em Gênesis, poderoso caçador diante do Senhor, foi quem construiu a Torre de Babel, se nós fôssemos entrar em outras explicações teológicas da Igreja Católica, se nós fôssemos entrar na questão das relíquias que existe até hoje, a caminhada de São Tiago de Compostela, se nós fôssemos entrar nesses detalhes, se nós fôssemos entrar no exorcismo católico romano, se nós fôssemos entrar nessas coisas, só que o nosso tempo não permite. O que nós fizemos nessas 5 ministrações foi te dar
basicamente tudo que você precisa para entender, porque nós não somos católicos, apostólicos, romanos, e sim discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tendo essas bases, você tem que saber identificar os ataques que a Igreja Católica está fazendo à Igreja Brasileira, principalmente, que é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Me faltou tempo, logicamente, para entrar nos recentes escândalos de pedofilia. Vi o cardeal lá no Chile, o braço direito do Papa atual, que fez uma declaração que está comprovada psicologicamente que a pedofilia está associada ao homossexualismo e não ao celibato, que os grupos de minoria homossexuais no mundo se revoltaram contra isso, e depois a Rede Globo anuncia, abre aspas, Fátima Bernardes declara: a Igreja Católica chama a atenção publicamente do cardeal, eu esqueci o nome dele agora, fecha aspas, e ela pega e faz o comentário, abre aspas, e aí vem o pito que a Igreja Católica deu nele, deu uma bronca pública nele. Ele não está autorizado em fazer nenhuma declaração psicanalista. Eu falei assim, faltaria tempo para nós, para isso que se intitula religião e que está enganando tantos católicos brasileiros, está enganando tantas pessoas no Brasil e infelizmente enganando até mesmo alguns crentes. Eu lhe pergunto, você seria capaz de por 2 horas gritar em voz alta: viva Jesus Cristo? Viva Jesus Cristo! A multidão da cidade de Éfeso gritou por 2 horas o quê? Viva a Diana dos Efésios. Meu irmão, por favor, tome cuidado. Não estou dizendo para você chegar na sua casa e pegar aquela imagem que tem lá e quebrar. Isso é desrespeito a uma fé. Isso é o quê? Desrespeito a uma fé. Eu estou dizendo para você ter conhecimento da verdade, para jamais se envolver por aquilo e nem deixar ser envolvido por aquilo. Cuidado, por favor, cuidado. Quem vai namorar, quem vai noivar com alguém que é católico, e ele diz: vem para a missa comigo, vamos para a missa lá na comunidade Resgate, vamos, entre aspas, para o culto, lá não sei na onde, a música, nós estamos até cantando as suas músicas, não tem nada a ver, cuidado, o ostensório está lá, a presença corporal de Jesus está lá, vão te dar um rosário para você rezar. Nós temos uma fé 100% bíblica. No mês de maio, você ficará chocado quando você descobrir a verdade sobre o Espiritismo. O catolicismo, o negócio é bravo. Mas, meu irmão, o Espiritismo é afrontador. Allan Kardec, você, por favor, serão 5 mensagens. Por favor, não perca nenhuma das 5. E eu vou lhe fazer um pedido. Traga um espírita contigo. Anuncia assim, ó. O meu pastor vai ministrar descobrindo a verdade sobre o Espiritismo. E eu queria que você fosse lá comigo. Se você tem tanta convicção dessa fé, eu quero ver se você resiste ao que será ensinado. E eu vou mostrar para todos, mas principalmente para eles, no Livro dos Espíritas de Allan Kardec, citar a página, citar o parágrafo, onde Allan Kardec diz, abre aspas: os negros, quando morrem, precisam reencarnar no plano superior, na raça caucásica, para que possam de fato evoluir. Fecha aspas.
Sabe o que é raça caucásica? Raça dos brancos. Para Allan Kardec, ser negro é ser inferior. E quando reencarna, tem que reencarnar o quê? Branco. Por isso que as psicografias é só de doutor. Que antigamente é doutor negro. O Fritz era o quê? Branco e alemão. Não é preconceito contra os alemães, mas a praga do nazismo, que queria provar que a raça ariana, que a raça branca era superior à raça negra, nasceu onde? Na Alemanha. Vocês não imaginam. Se o catolicismo é aberração porque obedece ao Papa, mas tudo bem. O Papa é ser humano e vivo. Agora o Espiritismo obedece os mortos. Obedece quem? Os mortos. Que até hoje, isso me impressiona, até hoje, não entraram na era da internet. É só carta escrita. Até hoje não manda e-mail. Até hoje não tem correio eletrônico. Gente, vocês não imaginam. Quando eu já fui terminando esse estudo que eu estou ministrando para vocês, já fui estudando o outro. Eu já fiquei com vontade de começar a ensinar para vocês. Porque, meu irmão, você vai descobrir quem foi esse Allan Kardec, que é francês, que o nome dele não é Allan Kardec. Quem deu esse nome para ele foram os espíritas. E você vai descobrir como é que começou esse negócio de kardecismo, que foi lá nos Estados Unidos, com duas irmãs que no sótão começaram a ouvir barulhos. E elas eram evangélicas. Como não conseguiram expulsar os, entre aspas, demônios, foram conversar com eles para ver se eles deixavam nós em paz. E na conversa com eles descobriram que não eram demônios, mas eram almas desencarnadas procurando evoluir no plano superior para que pudessem ficar em paz. E se você acha que a Globo é católica, a Globo é espírita. Tem uma novela que saiu agora aí, que eu já li sobre ela, sei que é lá de Estrela, que é espírita. Ah, pastor, misericórdia, Santo Jesus, então não vou assistir. Não é pecado assistir novela. Você só não pode ser influenciado por ela. O que você não pode? Tudo que eu estudo, você acha que eu estudo como? É lendo e vendo essas coisas, gente. Só que eu tenho minha fé estabelecida na palavra de Deus. Eu vejo e olho para a Bíblia. Eu assisto e olho para a Bíblia. Eu estudo, eu estou assistindo aquilo e olhando para a Bíblia. Aquilo não me contamina. Mas é assim que você aprende. Meu irmão, descobrindo a verdade sobre o Espiritismo, você vai entender por que eles fazem tanta caridade. Você vai entender porque os espíritas têm uma máxima. A máxima da Igreja Católica é: não há salvação fora da santa e única Igreja. Sabe qual que é a máxima dos espíritas? Não há salvação fora da caridade. Os católicos estão na Igreja Católica para ser salvos. Os espíritas fazem boas ações ou caridade para ser salvos. E nós? Se com a boca confessar e com o coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. A partir da primeira quinta-feira de maio, por favor, eu queria que você trouxesse um amigo seu espírita. E por favor, depois das 5 semanas de espiritismo, arruma um espírito para debater comigo aqui em cima. Nós não vamos fazer na quinta-feira, faremos um outro dia, numa quarta e numa sexta, 2 horas para ele me perguntar o que quiser. Mas eu vou perguntar para ele o que quiser também. É fogo cruzado. Qual vai ser o nome da reunião? Eu duvido que venha. E eu nem vou orar para manifestar não, viu? É só debate. Porque, irmãos, a fé espírita é um absurdo de maneira impressionante. Eu li o que a crítica falou sobre o filme do Chico Xavier, exaltando o maior homem, e não sei mais o que, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Gente,
Diga para o seu irmão, você vai descobrir a verdade sobre o Espiritismo. Vamos ficar de pé. Repita comigo: Senhor meu Deus,